Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Bom, mais um vídeo, mais uma aula. Agora nós estamos indo para a 8ª aula. Algumas informações aqui são absolutamente importantes, tá bom? Vou tentar ser o mais breve possível para a gente ficar no nosso tempo lá de 5 a 6 minutos, que vocês possam assistir os nossos vídeos. Bom, a primeira situação é a seguinte. Para quem entra lá no sistema, no Moodle, logo embaixo das disciplinas tem um tópico, um link novo lá. Na verdade, aquele link ficava mais embaixo. Agora ele está lá em cima, que é o link da Editora Saraiva. Todos vocês têm acesso ao material, aos livros digitais, uma infinidade de obras, gente. Então vale a pena vocês conferirem lá, entrar lá no site, verificar. Inclusive, obras de direito empresarial são ótimas, atualizadas, estão todas à disposição. Beleza? Esse é o primeiro tópico que eu gostaria de falar com vocês. A segunda questão é a necessidade de vocês assistirem as aulas, assistirem os vídeos, fazendo a leitura do material e também participar das videoconferências. Galera, essa dinâmica, essa metodologia de aula remota exige a participação de vocês nesse sentido. Eu insisto, mais uma vez, assistam às aulas, participem das conferências. Eu vi lá que poucos, de 57 alunos, somente 19 tentaram fazer os questionários, e não muitos assistiram os vídeos lá no YouTube. Façam isso, é absolutamente importante. Se vocês deixarem de acompanhar a disciplina, haverá de fato algum tipo de prejuízo na formação. Portanto, eu peço encarecidamente a vocês que assistam, tá bom? Que assistam às aulas, que assistam o conteúdo, que façam os questionários. Beleza, semana que vem nós teremos então a entrega do nosso trabalho, dia 6, que foi prorrogado, era dia 23, foi prorrogado para o dia 6 agora, de abril, segunda-feira, até as 23 horas e 59 minutos. O trabalho tem que ter basicamente alguns elementos, os elementos mínimos, uma capa com o nome da instituição, nome do trabalho, nome do aluno, nome do professor, da disciplina, ano e local, nome da cidade e data. Tem que ter uma introdução, onde eu vou lá desenvolver o que eu estou escrevendo no trabalho, etc. Falar que eu estou desenvolvendo um trabalho sobre as espécies de sociedades empresariais. Na segunda parte do trabalho tem que ter uma análise, uma análise crítica, né? Então, primeira parte, introdução. Segunda parte, uma revisão bibliográfica, que os autores estão escrevendo sobre as espécies de sociedades empresariais. E depois uma análise crítica, que pode ser análise de uma empresa, análise de uma notícia de jornal, uma orientação de qual seria a melhor modalidade de sociedade empresarial, a depender de uma determinada atividade, ou análise de uma empresa particular, e assim por diante. Vocês fiquem à vontade para fazer isso. Podem depois desenvolver umas considerações finais, e digo, podem, não é necessário, obrigatório, beleza? Mas o que é obrigatório depois de tudo isso, de fato, são as referências bibliográficas de onde vocês pegarão as obras, os artigos e livros, beleza? Então, em relação ao trabalho, era essa informação que eu gostaria de passar para vocês. Fechou, galera? Vamos lá para o que interessa. Se você está assistindo esse vídeo agora, provavelmente é porque a gente já debateu as questões da aula passada. Muito importante que a gente tenha debatido as questões da aula passada. No dia 3/4, que é o dia da nossa aula, nós falaremos a respeito de um ponto muito específico, que é em relação ao produtor rural. Existe uma disposição lá no Código Civil que diz que o produtor rural ele pode se enquadrar como sociedade simples. Estava isso na nossa questão, no nosso questionário, mas eu vou falar isso ao vivo no momento que a gente for fazer a nossa primeira videoconferência das resoluções de questões, beleza? Isso é muito importante. Vamos lá então para o conteúdo da nossa aula, da continuidade aqui à sociedade simples. Então, como eu disse para vocês, sociedade simples ele não se enquadra necessariamente como uma sociedade empresarial por conta da natureza dela, por conta principalmente pelos aspectos de recuperação judicial e falência, como eu já tinha falado, por conta da atividade que é explorada. Como eu falei para vocês, são atividades intelectuais que lidam, então, com um aspecto mental, psicológico, intelectual, principalmente as atividades no ramo científico, literário, artístico. É muito importante isso, tá bom? A forma de constituição, como que eu constituo uma sociedade simples? A sociedade simples, diferente lá da MEI e do empresário individual, que eram requerimentos, que no caso da MEI gerava a certificação do microempresário individual, aqui a semelhança da EIRELI, da empresa de responsabilidade limitada, também possui um contrato social. Possui um contrato social, só que aqui a grande diferença é que o contrato social ele não é registrado na junta comercial. O contrato social ele é registrado ou no órgão
da classe, né, no caso dos advogados, por exemplo, na Ordem dos Advogados do Brasil, ou no cadastro, no cartório de registro de pessoas jurídicas, beleza? É um instrumento particular, pode ser também um instrumento público, eu posso registrar isso da publicidade no cartório, e ele tem cláusulas que são livremente estipuladas pelas partes. É claro que essas cláusulas devem respeitar as previsões do Código Civil. Por exemplo, eu não posso estabelecer uma cláusula onde o sócio ele só vai, de fato, prestar serviço ou ele vai integralizar capital e não vai participar de lucro. Então essa cláusula, por exemplo, ela tem nulidades, ela não pode ser estabelecida. Nós falaremos a respeito disso daqui a pouco. Mas o contrato social é estabelecido pela vontade das partes, ele deve ser escrito, registrado ou no órgão competente, ou no órgão de representação da classe, ou no cartório de registro de pessoas jurídicas. Não é registrado na junta comercial. Importante. Gente, os contratos sociais que constituem as sociedades empresariais, eles precisam de fato de ter uma assinatura de um advogado. O Estatuto da Advocacia, o Estatuto da OAB, que é uma lei federal, é a Lei 8.906 de 94, no seu artigo 1º, inciso 2, diz que é a atividade própria e a atividade privativa do advogado assinar um contrato social. Só que nos casos em que a sociedade empresarial se enquadra como ME ou EPP, é dispensada essa assinatura. Então, o contrato social que vai, de fato, constituir a sociedade empresarial, aqui a sociedade simples, ela precisa ter assinatura, a não ser que se enquadrem como ME ou como EPP, microempresa ou empresa de pequeno porte, que há essa dispensa por conta da legislação. Beleza? Tranquilo isso? Já falamos sobre a questão da ME, EPP, os valores de enquadramento fiscal. Beleza? Ótimo. Quais são, então, as cláusulas essenciais do contrato social? O que é necessário que tenha dentro do contrato social? Primeiro, a qualificação do sócio. Tiago, o que é qualificação do sócio? É eu identificar o sócio, nome completo, qual é a nacionalidade, qual é a sua profissão, qual é o seu estado civil, qual é o seu RG, o seu CPF, o seu endereço, o CEP do seu endereço. Então, eu vou individualizar o sócio. Mais denominação, objeto, sede, prazo da sociedade. Então, eu tenho que falar qual é a razão social da empresa, tenho que falar qual é o nome da sociedade, não é? Qual que é o objetivo, o que ela vai explorar, qual é o ramo da atividade intelectual que ela vai explorar, aonde fica a sua sede, o seu endereço e se ela tem prazo. A regra, gente, é que sociedades no Brasil, elas são constituídas não por prazo determinado, é por prazo indeterminado. Essa é a regra, mas eu posso estabelecer um prazo no próprio contrato social. Isso vai ter implicância aqui, por exemplo, na dissolução que nós falaremos lá no nosso último vídeo dessa aula de hoje. Tem que falar qual que é o capital social, diferente aqui da Eireli, não tem um capital social mínimo, eu não exijo, a legislação não exige, mas está relacionado à atividade, para ser sociedade simples tem que ser uma atividade intelectual. O quanto de cada sócio, que cada sócio vai ter de participação nessa sociedade também é algo importante. Quais são as responsabilidades dos sócios, né, o que cada sócio irá fazer? Eu posso ter, por exemplo, um sócio que integraliza capital social, que investe grana, e um outro sócio que vai prestar serviço, que vai explorar a atividade de acordo com as suas habilidades pessoais. Ela pode, inclusive, no contrato social, determinar, como no caso da Eireli, que nós falamos na última aula, um terceiro que faça a administração da sociedade simples, como que vai se desenvolver a participação de cada um dos sócios nos lucros, e como eu já falei para vocês, isso ali no tópico 7, né? Não posso tirar a possibilidade dos sócios participarem dos lucros e também como cada sócio vai responder de forma subsidiária pelas obrigações da sociedade. Então, basicamente, são esses os elementos que devem constituir o contrato social. A responsabilidade, já antecipo isso para vocês, a responsabilidade dos sócios na sociedade simples, ela é subsidiária. Isso quer dizer o quê? Primeiro eu vou tentar alcançar o patrimônio que diz respeito ao patrimônio da sociedade simples e depois eu vou atingir o patrimônio dos sócios. Beleza? Então a responsabilidade ela é ilimitada e subsidiária. Primeiro o patrimônio da sociedade simples, depois eu posso alcançar o patrimônio dos sócios, ainda que não tenha abuso de poder econômico ou fraude. Beleza? Porque a responsabilidade ela é ilimitada. Beleza, pessoal? Esse primeiro vídeo aqui é para dar essa continuidade, então,
a exploração ao conhecimento a respeito da sociedade simples. Falamos então agora sobre o contrato social. Esse era o recado que eu precisaria passar para vocês. Daqui a pouco, depois de vocês assistirem esse vídeo na aula, né, do dia 4, dando seguimento após responder os questionários da aula 7, nós falaremos e debateremos as dúvidas mediante videoconferência, ok? Então, muito obrigado pela atenção, até a próxima, valeu!